O dia em que Júpiter encontrou Saturno, que tem por subtítulo Nova História Colorida. Aqui é um conto do Caio Fernando Abreu, inserido no livro Morangos Mofados, e reparem o subtítulo Nova História Colorida, porque quem já leu o livro Morangos Mofados vai se lembrar que na primeira parte do livro tem um conto que se chama O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, e com o subtítulo de Velha História Colorida, tá? Bom, aqui nesse conto, no título, a gente já tem essa questão da astrologia. E esse conto aqui se passa num sábado à noite, narrado em terceira pessoa. Entra um homem ali num apartamento em São Paulo, é uma festa, e esse homem chega e ele já vai ser notado por uma mulher. Foi a primeira pessoa que viu quando entrou. Tão bonito que ela baixou os olhos, sem querer querendo que ele também a tivesse visto. Eu chamo a atenção para essa frase que depois ela vai se repetir, tá? Só que do ponto de vista dele. Então aqui a gente já tem uma personagem, ela, feminina, não nomeada, uma mulher que já pega ali um copo de vodka, só que tem um detalhe, tem uma galera, é uma festa, tá dançando rock, tá rolando nos quartos ali cocaína, maconha, só que essa mulher, ela consegue uma cadeira perto da janela. Então ela tá ali rindo todo o tempo, né? Ria sozinha o tempo todo. Não que estivesse triste, eu só não sentia mais nada. E é importante, né, que ela não sentia mais nada, certo? Então, aqui uma mulher que não sente mais nada. Então, ela está tentando tomar coragem, olhar para esse cara que chegou. Mas como está numa cadeira ali para a janela, ela acaba se virando e olhando, né, para a rua. E o que ela viu ali? Repare, um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, de São Paulo, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos, ou seja, os astros quase alinhados. E detalhe, esse fenômeno aqui, de Júpiter e Saturno, acontece basicamente de 20 em 20 anos, e eles estiveram alinhados em 1980, o conto é de 82, né? Bom, enquanto isso, aqui o que vai acontecer, né? O homem vai se aproximando dela. As memórias que cada um guardava, e eram tantas, transpareceram tão nitidamente nos olhos que ela imediatamente entendeu quando ele a tocou no ombro. Então reparem que ambos têm muitas histórias e parece que os dois estão se entendendo bem ali, nesse momento em que os astros estão se alinhando, em que eles também estão se alinhando. Ambos guardavam muitas memórias. E detalhe, na festa está tocando Beatles, e aí vem a voz do John Lennon, e automaticamente vem na mente o que dela. Na cabeça dela soaram 5 tiros, ou seja, ela ouve a música, ouve a voz do John Lennon e se lembra 5 tiros, lembra a referência ao assassinato de John Lennon em dezembro de 1980. Os olhos subitamente endurecidos da moça voltaram-se para dentro, esbarrando nos olhos subitamente endurecidos dos do moço. Bom, parece que ele também sentiu a mesma coisa. Os dois sentem a mesma coisa. Parece que são astros que estão se alinhando. Então a gente já tem essa proximidade aqui, tá? E aí ele toca no ombro dela. Aí agora a gente vai ter muitos diálogos entre eles. E reparem, né? Ele pergunta, você gosta de estrelas? Gosto. Você também? Também. Você está olhando a lua? Quase cheia, em Virgem. Amanhã faz conjunção com Júpiter, com Saturno também. Então reparem que, além de John Lennon, há essa aproximação também quanto ao assunto astrologia, né? E aí ele pergunta, isso é bom? Eu não sei, deve ser. É sim, bom encontrar você. Também acho. Silêncio. Então reparem que já nesse primeiro momento de conversa aqui, há uma identidade entre eles. Assuntos, sensações, tudo muito próximo, tá? E sempre no final dos diálogos aparece a palavra silêncio, como se fosse aquela pausa, tá? Bom, ele pergunta, você gosta de Júpiter? Gosto. Na verdade, e ela vai citar um verso agora, desejaria viver em Júpiter, onde as almas são puras e a trans é outra. Então ela cita aqui um verso do poeta Henrique do Vale. E aí ele pergunta, o que é isso? E ela diz, um poema de um menino que vai morrer. Como é que você sabe? Em fevereiro. Ele vai se matar em fevereiro. Em silêncio. E aqui é citado um poema do poeta Henrique do Vale, que realmente acaba morrendo em 81, tá?
com 22 anos, certo? Então por isso que fala de um menino, como se ela tivesse, né, assim, digamos, um poder de presságio, de sentir as coisas, né? Bom, continua o diálogo até que começa a ficar mais direto. Como ele é mais direto, ele que chegou nela, talvez tenha sido até agora ela quem começa o diálogo pedindo um cigarro. Porque às vezes a gente não consegue entender bem quem começa o diálogo ali, né? E ela diz que queria ter uma coisa nas mãos. O que ele diz? Você tem uma coisa nas mãos agora. Eu. E aí o silêncio. Então reparem que são só dois personagens que estão basicamente isolados numa festa, num evento coletivo, tá? Mas estão afastados, estão na dele ali. E grande parte do conto aqui se transforma em diálogo, tá? E agora ele quer saber como ela sabe que esse menino vai se matar, esse poeta, né? E como é que ela responde? Eu sei muitas coisas, algumas nem aconteceram ainda. Então essa frase aqui é importante porque depois eu quero comentar. Bom, o que ele diz? Eu não sei nada. Ela diz, eu te ensino a saber, não a sentir, porque eu não sinto nada já faz tempo. Ele diz, eu só sinto, mas não sei o que sinto. Quando sei, não compreendo. E ela diz, ninguém compreende. Às vezes sim, eu te ensino. Então reparem que foi ele quem chegou nela, ele é mais direto, só que ela tem predições, ela é sensitiva, tanto que ela diz que ensina a ele como saber, não como sentir, porque ela já não sente nada faz tempo, né? Já ele diz que sente, que pode ensinar ela a compreender, tá? Mas o que acontece? Ela responde que isso vai ser meio difícil, porque reparem, ó, difícil, morri em dezembro, com 5 tiros nas costas, você também. Também, depois saí do corpo. Você já saiu do corpo? Então reparem que aqui que a morte do John Lennon é também basicamente uma morte para toda uma geração, tá? Quando ela fala morreu em dezembro, porque em dezembro de 1980 foi o assassinato de John Lennon, tá? E dá a entender que depois dessa morte do John Lennon, eles foram para as drogas, para saírem do corpo, tá? E novamente essa desilusão com a morte de John Lennon, né? Ambos sentiram o assassinato dele. E a ideia de terem saído do corpo, né? Quase uma transcendência que casa bem com a astrologia aqui também, né? Aí ela pergunta, né, se ele já ingeriu drogas, tipo cocaína, morfina, heroína. E ele diz, não tomo mais nada. E ela diz, nem eu, já tomei tudo, agora quero ficar limpa. De corpo e alma, não quero sair do corpo. E aí nós temos o silêncio. Então reparem a questão das drogas também aparecendo aqui, mas parece que eles deixaram para trás, que conseguiram resolver, né, esses conflitos aí, tá? Bom, agora estão falando sobre nostalgia, meio que voltando no tempo, para antes talvez de 1980, porque ela diz assim, ó, acho que eu estou voltando, usava saias coloridas, flores nos cabelos. O que ele diz? Minha trança chegava até a cintura, as pulseiras cobriam os braços. E a ideia aqui que parece que ambos tiveram experiências parecidas, né? E agora volta o assunto astrologia. Você é de Virgem? Sou. E você é de Capricórnio? Sou. Eu sabia. Eu sabia também. Combinamos. Terra? Sim, combinamos. Reparem que a astrologia também aparecendo de novo, um entendimento, uma aproximação. E qual é o futuro deles? Reparem que eles têm viagens marcadas. Ela diz assim, amanhã eu vou embora para Paris. E ele, amanhã eu vou embora para Natal. Só o que eles combinam, né? Eles vão mandar cartões postais desses lugares um para o outro, tá? Então eles estão com essa viagem marcada aí. E os dois basicamente vivendo muitas coisas parecidas, mesmas desilusões, né? Então o conto sai basicamente de um passado de mais desilusão, agora para um futuro, porque eles começam a falar das viagens que eles vão fazer, das drogas que eles vão experimentar. Reparem que ele diz, né? Vou tomar chá de ayahuasca e ver você egípcia. E aí ela diz, vou tomar chá de datura e ver você tuareg. Vamos nos ver? No teu chá e no meu chá. Não pessoalmente, mas, enfim, né? Nessa forma aí. Bom, o que ela diz? Quando a noite chegar cedo e a neve cobrir as ruas em Paris, ficarei o dia inteiro na cama pensando em dormir com você. E aí ele diz, quando estiver muito quente em Natal, me dará uma moleza de balançar devagarinho na rede pensando em dormir com você.
Tudo é mais pensamento, né? Não a coisa acontecendo, né? E diz assim: vou ver Júpiter e me lembrar de você. Vou ver Saturno e me lembrar de você. Daqui a 20 anos voltarão a se encontrar. Ou seja, daqui a 20 anos os astros vão voltar a se alinhar. Tipo, pode ser uma relação para eles também, né? Se é para ser, vai ser. O que acontece, né? Agora parece que tem uma diferença entre eles quanto ao chamado tempo. Ele diz assim: o tempo não existe. E ela diz: o tempo existe sim e devora, tá? Bom, o que acontece agora? Ele diz: vou procurar teu cheiro no corpo de outra mulher. Sem encontrar, porque terei esquecido. Será que é alfazema? Alecrim, diz ela. Quando eu olhar a noite enorme do Equador, pensarei se tudo isso foi um encontro ou se foi uma despedida. Reparem que ela não sabe bem se esse encontro entre eles aqui é um encontro mesmo ou é só uma despedida. E que uma palavra ou um gesto, seu ou meu, seria suficiente para mudar nossos roteiros. E silêncio. Quase como se já tivesse com o destino traçado aqui, né? Então, fica a ideia de que basta um dos dois ali ser ativo para mudar o roteiro da vida, mas parece que eles querem deixar as coisas como estão, confiando nos astros, no alinhamento, naquilo que sempre vai acontecer, mesmo que leve alguns anos, tá? E aí os dois acabam, né, conversando também sobre os encontros que a gente tem. Natural é as pessoas se encontrarem e se perderem. Natural é encontrar, natural é perder. Bom, e mesmo que o assunto esteja muito abstrato ali, o que começa a tocar? Está tocando Kiss, Kiss, Kiss. Ou seja, uma canção da Yoko Ono, né? E vem a pergunta, talvez dele, né? Você quer dormir comigo? Não. Porque não é preciso? Porque não é preciso. Então eles decidem, né? Um não dormir com o outro porque não é preciso, tá? Mas acabam se beijando, reparem. Me beija? Te beijo. E talvez nem seja preciso mesmo eles dormirem, porque ela mesma disse, né, que sabia de muitas coisas que nem aconteceram ainda, tá? Então agora a gente tem uma despedida, ele acaba saindo da festa, e agora reparem que vão ter frases repetidas, ditas no começo, mas pelo ponto de vista dele. Foi a última pessoa que ele viu ao sair. Tão bonita que ela baixou os olhos sem saber, sabendo que ela também o tinha visto, tá? Então, repare, né, às vezes umas frases só que do ponto de vista dele. Parece que são duas almas alinhadas realmente, né? E agora nós temos um narrador em terceira pessoa que acaba pegando esse personagem masculino descendo pelo elevador, ele pega a chave do carro e agora quem fica rindo, detalhe, é ele. Tá repetindo uma cena que era dela no início. Ele ria sozinho quase sempre. Não que estivesse triste, só não compreendia o que estava sentindo. Bom, e aí ele tá lembrando dela, e aí na rua, ele tá na rua, né? Ele se apoia num poste ali na esquina, levanta a cabeça pro céu, e o que ele vê? Cena repetida. Um céu tão claro que não era o céu normal de Sampa, com uma lua quase cheia e Júpiter e Saturno muito próximos. Só que nessa hora, ela lá de cima, ela da janela, ele não consegue ouvir muito bem, porque ele só tá vendo ela da cintura para cima e não tá ouvindo muito bem. Só que ela grita para ele, né? Ela grita algo. E o que acontece? De repente um carro freou atrás dele. Na cabeça dele soaram 5 tiros. O quanto ficou marcante, né? Só que ele não consegue ver os olhos dela. E nem ela conseguia ver os olhos dele. E aí começa a repetir frase lá do começo do conto, ó. Mas as memórias de cada um eram tantas que ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo da janela no exato instante em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás. E como é que termina? Ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo da janela no exato instante em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás. E parece que aqui, mesmo sem ter uma comunicação visual entre eles, há um momento de comunhão calada entre eles, né, que termina nessa separação definitiva. Por quê? Ela aceitou a despedida, do tipo, é assim que tem que ser, mas parece também que pode até trazer a ideia dele ter sido atropelado.
porque no carro tá tocando uma música da Rita Lee, né, com o verso, se Deus quiser um dia eu acabo voando, então fica um final meio em aberto. Por quê? Porque ela está desaparecendo na janela no exato instante em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás. Só que tem um carro que, enfim, freia atrás dele, né? Então, será que ele conseguiu atravessar e vida que segue, um dia eles vão se encontrar, ou ele acabou sendo atropelado? Fica aqueles contos em final em aberto, bem próprios do Caio Fernando Abreu, certo?